Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Letícia de novo. Eu vou acompanhar vocês em mais essa aula. E antes de tudo, vamos fazer uma oração para que a gente possa começar, né? Deus Pai, muito obrigada por mais essa oportunidade, Senhor, da gente ver sobre a Tua palavra, da gente poder compartilhar esse momento juntos. Peço que o Senhor faça com que a gente não só leia, mas que a gente entenda e consiga absorver o que o Senhor quer dizer pra gente nessas passagens. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos capacite com a Tua mensagem e que a gente possa aplicar, meu Deus, o que a gente aprender aqui em toda a nossa vida. É isso que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, a aula de hoje é muito importante, né? Como todas as outras. Mas por que essa em si é mais... chama mais atenção, né? A gente vai finalizar a história de José. José, a gente tá vendo a história dele nas duas últimas aulas já. Inclusive, se vocês não viram as duas aulas, as aulas que a gente teve na semana passada com a Li e na semana anterior com a Ká, se vocês não viram essas aulas, por favor, pausem o vídeo e vão lá ver, porque é muito importante que vocês tenham toda essa história certinho, sabe? Que vocês acompanhem do início ao fim. Então, por favor, se vocês não viram, deem pause e vão lá assistir, tá? Agora, né, entendendo que todo mundo viu as outras duas aulas, vamos fazer vamos recapitular, né, para que a gente possa começar. A gente tá vendo sobre José. A história de José é um homem muito importante pro Egito e um homem muito importante pra gente na Bíblia. José, ele é um dos filhos de Jacó, né, um dos 12 filhos, e ele era o filho preferido. Então, os irmãos, com inveja, com ciúmes, né, eles venderam José como escravo pro Egito. E lá ele passou por muitas dificuldades, né, como se já não... Ele foi vendido, que já foi muito difícil, pelos próprios irmãos, o que é mais difícil ainda. E lá no Egito ele passa muitas dificuldades. Ele primeiro se torna escravo de Potifar, né, só que a mulher de Potifar faz com que ele seja preso. Na prisão ele fica um tempo, até que ele vai até o faraó e consegue, através de Deus, falar pro faraó o que vai acontecer, né, o que Deus mostrou pra ele em sonhos. E aí ele se torna governador do Egito, né, e vocês pararam com ali falando sobre o que acontece depois que os irmãos dele vão até o Egito, não reconhecem José de governador, e aí eles têm que deixar Simeão preso lá e voltar para casa, e eles só poderiam voltar para comprar mais alimentos, né, porque lembrando que eles estão passando por um momento de grande fome, né, eles só poderiam voltar com o irmão mais novo, que é Benjamim. E, enfim, a gente parou aí e agora a gente vai ver o que vai acontecer. Peguem a Bíblia de vocês, página 103. Vamos lá, vamos ler juntos. O título é O Drama de Benjamim e ele é baseado em Gênesis 43 e 44, tá? Vamos ler juntos. Jacó, o velho chefe, tem de tomar uma dura decisão. Mas por que o governador do Egito manteria Simeão na prisão até ver Benjamim? O que ele quer com meu filho mais moço? Ninguém sabe, pai. Mas se eu não for, Simeão morrerá na prisão e nós passaremos fome. Eu tenho de ir. Muito corajoso, né, o Benjamim? Benjamim está certo. Então vá, mas desta vez levem o dobro de dinheiro para o trigo. Levem presentes para o governador e que Deus tenha misericórdia de nós. Dias depois, os filhos de Jacó conduzem seus animais carregados pelas portas da cidade egípcia. Não se preocupe, Benjamim. Faremos tudo o que pudermos para protegê-lo. Não estou com medo. Deus cuidará de nós aqui, como cuida de nossa casa e de nosso pai. No retorno dos irmãos, José liberta Simeão da prisão. E então questiona Judá. Seu pai está bem? Sim, excelência. E este é seu irmão mais novo? Sim, este é Benjamim. A visão de Benjamim faz José se lembrar de sua mãe, que morreu quando o irmão mais novo nasceu. O irmão, no caso, Benjamim. Comovido, não consegue mais encarar os outros e sai correndo do salão para não chorar na frente de todos. O que aconteceu? Sozinho, José controla a tristeza que se abateu sobre ele e então ordena que seja preparado um banquete.
José retorna à sala para continuar o plano de testar seus irmãos. Eles estão sentados e a comida está servida, mas isso também é um mistério para eles. Vocês notaram que estamos dispostos à mesa de acordo com a idade que temos? Eu lhes digo, esse homem sabe muito sobre nós. O que ele está planejando? Enquanto os irmãos se questionam sobre o que está acontecendo, o governador manda que sejam servidos. Benjamim recebe uma porção maior que a dos outros, em sinal de grande honra. Viram isso? Espero que signifique que Benjamim está a salvo. O banquete termina. Na manhã seguinte, os irmãos compram seu trigo e partem, felizes, porque Simeão e Benjamim foram libertados pelo governador. Mal deixaram a cidade, no entanto, e uma carruagem os alcança. Parem! Um de vocês roubou a taça de prata do meu senhor. A taça de seu senhor. Nós somos inocentes. Pode revistar-nos se quiser. Se eu encontrar a taça, o homem cujo saco ela estiver escondida será punido severamente. Um a um, os sacos são revistados. Por fim, o oficial abre o de Benjamim. A taça! Eu nunca a vi antes. É um engano, eu lhe digo. Ele não a roubou. Minhas ordens são para levar preso o homem que tivesse a taça. Você aí, entre na carruagem. Todos nós voltaremos com você, Benjamim. De volta à cidade, os irmãos encaram a ira do governador do Egito. Vocês acharam que podiam me roubar e fugir? Mas eu serei misericordioso. O que tinha a taça será meu escravo. Os outros todos podem voltar para seu pai. Por um momento, houve silêncio. O governador então se volta para os seus guardas. Ai, gente, pulei um quadrinho, perdão. Se o rapaz não voltar para casa, nosso pai morrerá de tristeza. Deixe-me ser seu escravo no lugar de Benjamim. Agora sim. Por um momento, houve um silêncio. O governador então se volta para os seus guardas. Saiam! Deixe-me sozinho com estes homens. Os irmãos, apavorados, esperam. Finalmente, José fala. Não posso mais guardar segredo. Eu sou José, seu irmão. Vocês me venderam como escravo muitos anos atrás. Deus me abençoou e agora estamos juntos de novo. A gente vai ler mais essa parte, mas só pra gente fazer só pra eu fazer um parênteses aqui pra vocês, tá? Na Bíblia normal, diz que quem mandou a taça ser colocada no saco. Enfim, a taça ser levada por Benjamim foi José, né? Ele queria, como ali já falou pra vocês na última aula, que José tava testando os irmãos pra ver se eles tinham se arrependido, pra ver se eles tinham mudado. José quis testá-los e colocou a taça nos mantimentos ali do irmão mais novo. E para ver como os irmãos iriam reagir, o que eles iriam fazer. Porque depois de José, o Benjamim era o irmão mais novo, né? Então ele queria ver se os irmãos iam deixá-lo ir como escravo, como eles fizeram com José, ou se eles iam, né, protegê-lo, se eles tinham mudado. Enfim, e ali quando ele vê que os irmãos protegeram Benjamim, que um dos irmãos, inclusive, se ofereceu, né, para ficar como escravo, porque ele sabia que Jacó ia sentir muito a perda do caçula. José fala que é ele, né, que ele é o governador. Enfim, só para vocês entenderem aí como que essa taça apareceu ali com Benjamim, né? Vamos voltar então. De novo em família, baseado em Gênesis 45, 47. Os filhos de Jacó ficam chocados ao perceberem que o governador de todo o Egito é, na verdade, seu irmão, há muito tempo ausente. Eles então se lembram de como trataram da última vez. José! Ele deve nos odiar. O que fará agora? Acredito que foi a vontade de Deus que eu viesse para o Egito, de modo que pudesse salvar a vida de vocês e de todos os que sofrem com esta terrível fome. Nós não merecemos a misericórdia de Deus, José. Você pode nos perdoar? Eu os perdoei a todos, anos atrás, mas tinha de me certificar de que vocês haviam mudado. Quando mostraram sua lealdade e amor a Benjamim e ao nosso pai, tive a certeza de que o Senhor os transformou. Olhem, a fome ainda vai durar mais 5 longos anos. Vão para casa e tragam nosso pai para estar perto de mim. Eu cuidarei de todos vocês aqui. Graças a Deus temos um irmão como você. Os irmãos de José voltaram o mais rápido que puderam para dar a boa notícia a seu pai. Emocionado, Jacó logo prepara a caravana para seguir até o Egito
Enquanto isso, José espera impacientemente até o dia. Excelência, seu pai e seus irmãos estão acompanhados, acampados em Gósen. José corre até a sua carruagem e segue na direção do acampamento de seu pai. Meu filho, Deus atendeu às minhas orações. Pai, pai! De volta à cidade, José orgulhosamente apresenta seu pai ao faraó, que dá a Jacó a melhor região pastoril de todo o Egito. Que Deus lhe abençoe por sua bondade para conosco. E a gente tem aqui o último capítulo que a gente vai ler hoje, né? Tá mais compridinha hoje a história, né? Ah, só um comentário. Gente, imagina a alegria de Jacó quando ele soube que José ainda estava vivo e que estava esperando por eles. Imagina que emoção que deve ter sido, né? Ali, quando toda a família se preparou para ir pro Egito. É uma cena, assim... Tem algumas cenas da Bíblia que eu leio e eu falo, nossa, eu queria estar lá para ver. E essa eu acho que é uma das cenas que deve ter sido muito, muito emocionante para eles, né? Vamos ler, então, aqui na página 110. O fim de uma era, baseado em Gênesis 48:50. Por 17 anos, Jacó e seus filhos viveram felizes no Egito. Então, um dia, um mensageiro traz a notícia triste a José. Nobre governador, seu pai está muito enfermo. Ele quer que o senhor e seus filhos vão vê-lo imediatamente. Eles correm para ficar ao lado da cama de Jacó. Traga seus filhos até mim, para que eu possa abençoá-los antes de morrer. Meu Deus, que me conduziu por toda a vida, abençoe meus netos. Por causa do erro que um dia meus filhos mais velhos cometeram, Jacó dá o direito de primogenitura da família José e seus filhos. Lembrando que quem era o mais novo, Jacó cruza seus braços quando abençoa Manassés e Efraim. Isso dá a parte maior do direito de primogenitura ao mais jovem Efraim. A Ká falou disso pra vocês e eu vou só frisar. Naquela época, o filho mais velho era o filho que herdava todas as coisas do pai, assim, era o filho que tinha mais importância, né? Mais importância, assim, entre aspas, nesse sentido. E tinham direitos do filho mais velho. E José era o mais novo filho de Jacó. Só que por conta de tudo que ele passou, né, por conta de tudo que os irmãos dele fizeram com ele, Jacó vai lá e dá o direito de ser o filho mais velho, né, o direito de ter os privilégios do filho mais velho para José, né? Só para situar vocês. Jacó, então, chama todos os seus filhos e os abençoa. Ele morre, e seus filhos carregam o corpo do velho líder à sua terra natal, Canaã. Depois do funeral de Jacó, José sai do acampamento sozinho, seus irmãos observam desconfiados. Mesmo depois de todos esses anos, José era o mais próximo de nosso pai, e nós não temos como consolá-lo. José, você é o chefe do povo agora. Seremos seus escravos se você desejar. Não, vocês me fizeram mal, porém Deus transformou esse mal em bem. Por anos, os filhos de Jacó viveram felizes no Egito. Deus tem sido bom conosco, muito mais do que merecemos. Enquanto eu viver, vou agradecer a Deus e buscar o seu perdão. Muitos anos se passam, já bem velho, José chama seus parentes para que venham vê-lo. Deus os tirará desse país e vai levá-los para a terra que deu a Abraão, Isaque e Jacó. Quando vocês retornarem, levem meu corpo daqui. Quero ser sepultado na terra de meus pais. Logo depois, José morre. Todo o Egito chora a morte de José. Porém, quando novos governantes assumem o trono, se esquecem de como José e seu Deus salvaram o Egito. Eles apenas notam o quão grande o povo hebreu se tornar. O povo hebreu é o povo de Canaã, né? Só para vocês entenderem. Bom, nossa história fica por aqui hoje. Falamos bastante hoje, né? Lemos bastante. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro pra vocês, porque daqui a algumas aulas vocês vão entender o porquê que eu tô frisando isso. Por favor, lembrem que é nesse momento que os hebreus saem de Canaã, onde Jacó morava com seus filhos, e vão pro Egito, onde eles passam a viver. Então, eles saíram de Canaã e vão pro Egito. E José, antes de morrer, fala que em algum momento Deus vai levá-los de volta a Canaã. E ali, no finalzinho, fala que o povo hebreu começou a crescer muito, se tornou um povo muito grande, né? Como Deus fala que os descendentes de Jacó serão um povo grande, de Abraão, de Isaque e de Jacó.
Então, repetindo, é nesse momento que eles deixam Canaã e vão para o Egito. Daqui a um tempo vocês vão entender por que eu tô batendo nessa tecla. Mas é importante, tá? A gente não pode esquecer disso. Tá, agora a gente tem duas coisas muito importantes para falar dessa história. Duas coisas que eu acho mais importante. A primeira delas é: José fala que Deus transformou o mal em bem, né? Que o fato dele ter sido levado ao Egito como escravo, enfim, independente de como ele foi levado, não foi porque os irmãos foram maldosos. A gente sabe que efetivamente, né, ele foi vendido como escravo porque os irmãos fizeram maldade com ele. Mas ele entende que isso era um propósito de Deus. Deus precisava que ele fosse pro Egito, né? E ele fala isso várias vezes, que ele sabia que Deus pegou todo o mal que foi causado a ele e transformou em bem, né? Então, eu acho muito importante a gente lembrar disso, né? Por quê? Por que eu acho isso tão importante? Às vezes a gente passa por algumas coisas muito difíceis na nossa vida, né? Talvez vocês ainda não tenham passado aí, ainda, né? Porque vocês são muito novos e tudo mais. Mas existem momentos muito difíceis na nossa vida. Inclusive o momento que a gente tá vivendo agora, né? Vamos combinar. Há um ano em pandemia, vendo tudo que tá acontecendo. É um momento difícil. E às vezes quando a gente tá aqui, assim, no auge do caos, a gente não entende por quê, né? A gente sabe como Deus é bom, a gente sabe como as coisas que vêm de Deus são boas e a gente se pergunta como é que as coisas estão tão ruins? Tipo, como é que as coisas podem ficar tão ruins se Deus é tão bom, né? E eu acho que essa parte da história, ela nos lembra disso, que Deus é muito bom e por isso ele usa tudo de ruim que os humanos fazem uns pros outros para transformar em bem, né? E que toda dificuldade, todo o caminho difícil que a gente passa vai levar a algum lugar bom, vai levar a algum propósito bom que Deus tem pra gente. Então eu acho muito, muito, muito importante a gente entender isso, entender o que José entendeu, né? Que apesar das dificuldades, apesar do quão difícil o caminho foi porque no final Deus tinha um propósito muito grande para ele, um propósito muito bom para ele. Então, ele entende que ele precisou ir para o Egito, porque ele salvou milhares de pessoas da fome. Ele foi muito importante para o país, para os irmãos dele também depois. E ele entende isso. Então, a gente também tem que entender. Às vezes a gente passa por momentos difíceis, sim, e esses momentos difíceis são usados por Deus para que a gente chegue a um propósito bom dele, né? Eu acho importante a gente lembrar disso, né? Nunca se esquecer disso. Que, inclusive, Deus que deu força para José aguentar tudo que ele passou, né? E se ele tivesse, em algum momento, deixado de entender que as dificuldades do caminho eram fruto também do propósito de Deus, ele talvez não teria dado conta de passar por tudo que passou. Então é importante que a gente lembre que Deus tá cuidando de tudo, que Deus tem um propósito. Tá difícil? Tá. Mas uma hora as coisas vão melhorar. Porque isso é o caminho de Deus, é o caminho que Deus tá traçando, né? E no final a gente sabe que tudo que vem de Deus é muito bom. Então é importante a gente lembrar disso. O segundo ponto que eu quero que a gente fale, pra mim é o mais difícil, né, da gente falar, que é sobre o perdão. O perdão é quando alguém faz alguma coisa de ruim pra você, por exemplo, e você concede a ele o perdão. O que que isso significa? Significa que você desculpou ele. Significa que você o desculpou, né? Que você... É como se você estivesse passando uma borracha no que a pessoa fez de ruim pra você. E você tá abrindo mão de se vingar dessa pessoa, né? É difícil a gente pôr em palavras, né, o que é o perdão, mas eu acho que todo mundo sabe exatamente o que o perdão significa. E o perdão é uma coisa muito difícil, né, da gente dar pros outros. Mas pra José, vocês veem que ele fala que quando os irmãos pedem perdão a ele, ele fala que antes mesmo de ele ver os irmãos dele, pensar na possibilidade de reencontrar os irmãos dele, ele já havia os perdoado. Por quê? O que isso significa? Pensem aí. Bom, ele fala isso porque o perdão ele tem mais a ver com quem perdoa do que com quem é perdoado, né? Ah, Letícia, o que é isso?
Como assim? Quando a gente perdoa alguém, não é porque a pessoa merece, não é porque a pessoa fez alguma coisa pra gente desculpá-la. Não é por isso, né? Talvez a gente admita essa pessoa na nossa vida de novo porque ela se arrependeu, como o José já tinha perdoado, mas ainda assim, antes de abraçar os irmãos para a vida dele novamente, ele quis ter certeza que eles estavam arrependidos, que eles tinham mudado. Mas o perdão ele já havia concedido a eles, né? E por quê? Por conta disso. O perdão diz mais sobre a gente do que sobre quem fez maldade conosco, né? Porque o perdão, ele lava o nosso coração, né? Ele lava a nossa alma, apesar de ser difícil da gente concedê-lo. Ele diz mais sobre nós. E por que a gente tem que perdoar, né? Por que vocês acham que a gente tem que perdoar? Aliás, a gente tem que perdoar. O que vocês acham? A gente sabe que desde Adão e Eva, né, a partir de Adão e Eva, todos nós pecamos. Todo mundo que tá na Terra peca. Não tem como. A gente sabe que a única pessoa que passou pela Terra e não pecou foi Jesus, né? E então como é que a gente depois como é que a gente ainda tem a Deus, né? Como é que a gente sabe, como é que a gente depois que morrer vai estar com Deus se a gente peca? Se foi justamente por isso que Adão e Eva deixaram Deus lá no paraíso. Porque nós já fomos perdoados por Jesus, que foi o único homem que não pecou, né? Por isso é tão importante que a gente também perdoe. Porque não é sobre a gente. Não é sobre, no nosso caso, quando Deus perdoou a gente, não foi sobre a gente. Quando a gente perdoa alguém que faz maldade conosco, não é sobre a pessoa, é sobre a gente. E se Deus já nos perdoou por todos os nossos pecados, independente de quão ruins eles sejam, e se ele fez isso através de Jesus, filho dele, o único que não merecia ter sofrido tudo que ele sofreu, né? Se ele já conseguiu nos conceder um perdão tão grande, por meio de um sacrifício tão grande, o mínimo que a gente pode fazer é retribuir a generosidade que Deus teve conosco, né? E perdoar as pessoas. Não tô dizendo que todo mundo que fizer maldade com vocês vão ter que aceitar de novo na vida de vocês. Não. Até porque, vamos nos lembrar aqui, José não aceitou os irmãos de volta até ter 100% de certeza que os irmãos haviam se arrependido e haviam mudado, né? Então, isso é importante. Mas pra gente ter a pessoa de novo na nossa vida. Mas o perdão, não. O perdão é sobre nós. É sobre nós sermos cristãos e então perdoarmos as pessoas. Foi assim que Deus fez conosco, né? Antes de nós nascermos, né? Nós já estávamos perdoados pelos pecados que nós cometemos. Bom, então eu vou deixar um versículo, né? Vou ler um versículo para vocês sobre isso, para finalizar nossa conversa. Vou ler para vocês. Esse versículo, ele tá em Efésios, capítulo 4, é o versículo 32. Se vocês quiserem depois, né, conversar, eu não sei se vocês assistem às aulas com a família de vocês, mas se vocês quiserem depois falar o versículo para a família de vocês, para vocês conversarem sobre ele, talvez seria legal, uma reflexão legal para vocês. Vou ler, tá? Efésios, capítulo 4, versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Vou ler mais uma vez, tá? Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Eu gosto muito desse versículo, né? Eu tava pesquisando na Bíblia algum versículo para deixar para vocês sobre essa nossa conversa de perdão, e esse foi o que mais me chamou a atenção, porque resume tudo, né? Resume o porquê a gente tem que perdoar as pessoas. A gente deve perdoar como forma de agradecimento por Cristo, por Deus ter nos perdoado. Certo? Bom, eu vou deixar as perguntinhas da reflexão, né? Hoje eu quase nem fiz perguntinhas pra vocês, eu fui mais explicando direto, então eu vou deixar aqui as perguntinhas. A primeira é fácil. Gente, se vocês estão ouvindo um latido, é a minha cachorra. É difícil a gente controlar os animais, né? Mas enfim. A primeira perguntinha é fácil. Eu falei várias vezes nesse vídeo, eu deixei ela bem frisada. E eu tô deixando ela como pergunta pra vocês não esquecerem, que é muito importante. Vamos lá.
De onde saiu a família de Jacó e para onde eles foram? Essa é a primeira pergunta. De onde saiu a família de Jacó e para onde eles foram? A segunda pergunta é: como vocês falaram sobre José e hoje nós terminamos essa conversa, né? Quero que vocês falem aí com a família de vocês. Qual a parte da história de José vocês mais gostaram? E por quê? Né? Por quê? Aliás, o que José mais ensinou para vocês? Qual a parte da história de José ensinou mais para vocês e o que ensinou, né? E a terceira, eu já falei também no vídeo, mas é importante lembrar sempre. Por que somos perdoados pelos nossos pecados e por quem devemos perdoar aqueles que erram conosco? Facinho, né? Todas essas hoje estão na nossa aula. E uma delas, a que não tá, é para vocês conversarem com a família de vocês, né? Entenderem aí e pararem para refletir sobre a história de José, sobre o que ela nos ensina. Porque toda a história que a gente lê na Bíblia, a gente pensa assim, nossa, mas aconteceu lá no Egito, mas aconteceu muito longe da gente, há muito tempo atrás. Nossa, né? Tipo, ainda mais no Antigo Testamento. O Antigo Testamento parece que ele tá distante da nossa realidade. Mas ele não tá, gente. Tudo que acontece, dá pra gente tirar o ensinamento, dá, e a gente tira o ensinamento pra colocar nas nossas vidas, pra levar pras nossas vidas todas e pra aplicar, pra pôr em prática, né? Então é isso, pessoal. Eu termino por aqui nossa conversa, nosso papo de hoje. É muito importante que com a história finalizada de José, vocês não tenham dúvidas. Então, se vocês ainda tiverem, se ficou alguma dúvida sobre a história dele, peço para que vocês enviem a mensagem para a Karine ou para o Vitão, né? Que vocês deem um jeito aí de chegar, de levarem as suas dúvidas até nós, para que a gente possa deixar tudo às claras, né? Peço para vocês tirarem uns minutinhos com a família ou sozinhos mesmos para refletir sobre a história de José. E é isso, pessoal. Curtam, comentem, compartilhem o vídeo, né? Enviem. Sempre tem um amigo que talvez possa estar precisando ouvir a palavra de Deus. Então, se vocês puderem enviar, tiverem algum amigo que vocês possam compartilhar, é importante. E, pessoal, eu tô com muita saudade de vocês, da igreja, né? De estar lá no templo, de todo mundo junto, de poder brincar de alguma coisa depois da aula. Mas, como a gente viu hoje, todo momento é difícil, uma hora termina. E quando tudo isso passar, eu tenho certeza absoluta, que a gente vai falar disso até nas aulas, que isso vai nos ensinar alguma coisa, que isso vai nos tornar melhores, que tudo que está acontecendo, apesar de difícil, está sendo cuidado por Deus. Então é isso, pessoal. Continuem acompanhando a gente. Na próxima aula vocês vão falar sobre Moisés, mais um homem importante aí do povo hebreu. E não vou me dar mais spoiler, vocês vão ter que assistir as aulas. É isso, fiquem com Deus, que Deus abençoe muito a semana de vocês, a família de vocês. Um beijo!